seu corpo desperte. Paralisado, você vire uma presa viva de vermes, ratos. Isto vai acontecer se você não assistir. Que corvo. Sexualização, uma eventual nudez e sangue, muito sangue. Pode parecer que eu esteja falando de algum programa de domingo na TV aberta dos anos 90, onde entre uma bunda ou peito na banheira do Gugu já cortava direto para uma matéria com o maníaco do parque ou entrevista com o PCC. Eu tô aqui hoje para falar de filmes slasher. Se engana quem acha que o slasher é só isso, né? Pra falar a verdade, o slasher tem muito mais a ver com a literatura gótica do que parece à primeira vista. E tal qual a cova onde o assassino joga suas vítimas, o buraco é bem mais embaixo. E é sobre essas semelhanças entre a literatura gótica e os filmes slasher que eu vou falar agora. Eu sou o César e você está no Drop do Corvo. Bom, eu acredito que se você chegou até aqui já deve ter uma noção do que é slasher. Mas vamos dar uma recapitulada. O slasher é um gênero cinematográfico que teve um boom nos anos 70 e 80, principalmente nos Estados Unidos, onde vemos um assassino com sérios probleminhas de cabeça que sai por aí matando à torta e direito, e de longe os filmes mais famosos desse gênero são Sexta-feira 13, Halloween e A Hora do Pesadelo. Se a gente for buscar na literatura por algo mais próximo da fórmula do slasher, acho que dá para falar sobre um romance da Agatha Christie que é O Caso dos 10 Negrinhos, que foi adaptado para o cinema em 1945, com o nome E Não Sobrou Nenhum. Depois, as edições do livro que saíram com esse título também. Se a gente for falar de adaptações, desse conto, tem uma versão dele em 3 partes que foi feita em 2015, que tá muito bem feita até. Vale a pena conferir. Se acha até no YouTube com legenda em português já. Nessa história, um grupo de estranhos aceita um convite misterioso para um final de semana em uma mansão numa ilha. Ao serem acusados de diversos crimes, os convidados decidem partir. No entanto, seus planos são frustrados, já que o barco, sua única chance de fugir, só voltaria para a ilha 3 dias depois. Com o desenrolar da trama, os convidados são mortos um por um, e a identidade do assassino é revelada apenas no final. A mesma premissa é identificada em Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, em que o grupo termina preso numa ilha enquanto o assassino está solto. O paralelo que podemos estabelecer entre o gótico e Não Sobrou Nenhum é a reinterpretação de elementos góticos que, no caso, seriam um cenário opressivo, capaz de levar seus visitantes e moradores a atos de maldade e loucura. Além da aura de mistério, que no slasher envolve parte da identidade ou origem do assassino. Se a gente for levar em consideração o cinema mesmo, já encontramos esses elementos em Psicose do Hitchcock, por exemplo, onde, no lugar de um castelo mal assombrado e cheio de teia de aranha, no topo de uma colina, nós temos o Bates Motel, um casarão igualmente decadente, também no meio do nada e habitado por uma pessoa morta, literalmente. E tanto Psicose quanto no romance de Agatha Christie simulam a ficção gótica através de um conceito chamado locus horrendus. É o quê? Que é uma expressão latina que significa exatamente lugar horrível. Nele, nós temos descrições de paisagens sombrias e isoladas, inquietantes, em que muitas vezes a natureza expressa seu lado selvagem e também na valorização da sensibilidade individual, do real e do sonho. E o fato dos slasher sempre se passarem em um ambiente isolado também faz referência à ineficiência das autoridades, uma vez que em todo grupo de jovens de filmes de slasher são assassinados e os adultos ou as autoridades que poderiam protegê-los sempre estão longe ou chegam depois que a merda já tá feita. No caso de Bates, é ainda mais horrendo porque, através de suas transgressões, outro elemento fundamental da ficção gótica, porque assim, a figura e a alegoria a incesto estão presentes na literatura gótica desde seu nascimento, com um exemplo do protagonista de Castelo de Otranto, o primeiro romance gótico, e também da literatura vampiresca em geral. A influência de Psicose é muito clara, mas eu ouso dizer que Hitchcock não é o pai de slasher não, ele é o avô.
porque, diferente do que parece, o slasher não é um estilo americano. Muito de sua estrutura veio do horror italiano. O pai do slasher, na verdade, para mim, é o Mario Bava, um diretor que sempre deixou bem explícita sua admiração e influência do Hitchcock, tanto que ele é contemporâneo do Hitchcock, mas ele conseguiu levar o estilo de narrativa do Hitchcock para um outro nível, criando até um novo estilo, chamado giallo, que é de onde o slasher herdou os assassinos estilizados e as mortes sangrentas. Mario Bava já fazia isso lá na Itália dos anos 60, que eu posso indicar é Lisa e o Diabo e O Alerta Vermelho da Loucura. Um outro diretor também muito bom desse estilo é o Dario Argento, que eu posso indicar é o Prelúdio para Matar, que é bem slasher também. E a gente entendendo que a violência desses serial killers está ligada diretamente a um complexo de Édipo muito mal resolvido, o caso de Sexta-feira 13, por exemplo, mostra uma experiência traumática em relação ao sexo, que possibilita um dos elementos centrais da literatura gótica, que é o passado que assombra o presente. Jason era um menino de 11 anos de idade que morre afogado em uma Sexta-feira 13 no acampamento Crystal Lake, porque os instrutores que deveriam cuidar dele resolveram transar ao invés disso, e assim, por acaso, aparecem mortos depois. E como os filmes slasher tiveram seu auge nos Estados Unidos durante o governo Reagan, que era extremamente conservador, e época também do boom da AIDS, ao mostrar que todo casal que fazia sexo acabava assassinado, traz um discurso embutido de que sexo é igual à morte, fazendo com que a única personagem a escapar seja a mocinha bela e recatada. Essa única sobrevivente ficou conhecida como Final Girl, que apesar de seu contexto para a época, também traz um tema recorrente da literatura gótica, que é a virtude feminina ameaçada por um mal monstruoso, seja ele sobrenatural ou não. A contraparte da Final Girl é o serial killer, uma variação do monstro gótico. No caso de Sexta-feira 13, depois que o filme mostra que na verdade era a mãe de Jason a responsável pelas mortes, uma configuração bastante semelhante à Psicose, em que ambos são um só, no filme seguinte é o próprio Jason que aparece e continua o trabalho da mãe. E essa proximidade entre Psicose e Sexta-feira 13 também mostra outro tema presente na literatura gótica, que é o do duplo, que pode se manifestar numa semelhança sobrenatural, como no caso do conto William Wilson do Poe, relações incestuosas, como em A Queda da Casa de Usher, também do Poe, a duplicação do indivíduo em objetos, como no caso do Retrato de Dorian Gray, ou a nova configuração do indivíduo em uma aparição como um ser sobrenatural, vampiro, fantasma, lobisomem, possuído e etc. E o slasher leva essa temática gótica do duplo para um novo nível, porque o duplo é mais fácil de se perceber quando os dois lados estão juntos, mas a coisa fica mais complexa quando essas duas metades são vítima e assassino, como é de praxe no slasher. Da mesma forma que o médico é o monstro, o protagonista de Hora do Pesadelo 2 vê o reflexo de Fred quando se olha no espelho. Enquanto na literatura gótica o assassino é sempre qualquer coisa, tudo menos humano, a monstruosidade da criatura é revelada através de sua descrição. No slasher, ele já causa essa tensão ou aversão justamente não mostrando o rosto do assassino. Um rosto oculto é uma condição fundamental na fórmula do slasher, aliado a usos estratégicos da câmera, que mostra às vezes só parte do assassino. Como naquelas cenas clássicas onde sempre aparece uma mão numa luva, fazendo algum crime e ninguém sabe quem é. Ou quando também se evita mostrar o rosto do assassino usando uma câmera em primeira pessoa, né? Ou seja, quando mostra a cena do ponto de vista do assassino. Da mesma forma que mostrar o mundo pelos olhos do assassino lhe dá a oportunidade de contar a história, que também busca o efeito de compreensão e empatia. Porque quando a câmera, ao apontar para o assassino, mostra alguma outra coisa ao invés de um rosto, traz também um efeito de despersonalização do assassino. No caso de Jason, Michael Myers, Ghostface, todos eles usam máscara. E em Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, o assassino usa um capuz, enquanto que Fred Krueger tem a cara cheia de cicatrizes, mas também usa o chapéu. Bom, com aquela cara eu não sei por que ele precisa de um chapéu, mas deixa ele. Em O Massacre da Serra Elétrica, a gente também pode ver uma forma dessa interação complexa entre vítima e assassino. Leatherface não só é um canibal, como também remove a pele da cara das vítimas para costurar sua própria máscara, deixando mais explícita a ideia de que o rosto do assassino é na verdade um espelho horroroso. Fora que esse monstro, esse assassino, que come e veste suas vítimas, uma referência clara a Frankenstein. Mas aí a gente volta pro início dessa conversa. Por isso que o Castelo de Otranto depois vira o casarão decadente de Psicose e depois se torna o acampamento dos filmes do Jason. Ou a vila medieval clássica dos contos góticos
Depois vira a cidadezinha genérica do interior, que poderia ser literalmente em qualquer lugar. E assim como na trajetória da literatura gótica até aqui, muito dessa ressignificação se dá através da metalinguagem, porque o slasher frequentemente brinca com seus próprios clichês. A gente pode observar na franquia Pânico, onde os personagens que também assistiam filmes slasher conheciam sua estrutura e tentavam, através desse conhecimento, escapar do assassino. Tal autorreferência também é responsável por uma renovação no estilo, uma vez que, assim como na literatura gótica, o slasher questiona a si próprio constantemente. E é o que eu mais gosto em ambos, é que nada é sagrado. Assim como na figura feminina virtuosa pode se transformar em vilã, como no romance vampiresco Carmilla, até mesmo a figura da Final Girl, um elemento fundamental do slasher, tem sido ressignificado. Filmes como The Slumber Party ou Massacre, onde um grupo de garotas, ao invés de serem perseguidas pelo assassino, elas mesmas vão caçar o assassino. E esse filme é genial. Pra quem possa achar que é uma inovação muito grande, esse filme é de 82, tá? E teve um remake em 2021, eu acho que vale muito a pena conferir também. Outro filme que aborda bastante os clichês desse gênero e também traz uma repaginação da figura da Final Girl é X, ou X, ou chame como quiser, porque ainda não saiu no Brasil. Ele não saiu, mas eu já vi, né? Sabe como é que é a vida? Eu não sei como ele vai se chamar quando sair no Brasil. Ele é um filme da produtora A24, né? Bastante conhecida, que vale muito a pena também, que é sensacional. Ainda assim, o ponto mais forte do slasher é a ausência do rosto do assassino, o que nos força a preencher essa lacuna com o que mais nos assusta, fazendo com que o assassino represente algo diferente para cada pessoa, sendo o medo de cada um, e, sinceramente, nada mais forte do que medos pessoais. Acho que quanto mais a gente procurar, mais similaridade entre o slasher e o gótico a gente vai encontrar. Então eu vou parando por aqui. Pra quem ficou até aqui, muito obrigado. Não obedeça a nenhum tipo de autoridade e até mais. Bom, se você gostou desse episódio, siga o Ninho do Corvo nas redes sociais. @Ninho do Corvo Podcast. Valeu, pessoal.